boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Sextou, menino, mas de ver que o tempo voa, rapaz. Né? Ainda ontem parecia que estava começando a semana, mas não, já estamos encerrando a semana. 1º de março abre-se um mês, encerra uma semana, abre-se um novo mês. E o mês de março está aí, não é? Mês das mulheres, mês de muita... Que venham coisas boas, notícias boas, que possamos ser esse elo aí das notícias boas, que possamos levar mais notícias boas do que o contrário até você, seja você onde for. Bem, o programa Opinião está no ar a partir desse instante. Hoje, como anunciado, né, vamos conversar aqui com o glorioso Gilson. Aliás, nós estamos esperando por essa entrevista aqui já faz um tempo, né? Eu estou convidando ele. As nossas agências não estavam batendo, porque é um tema, mineração, né? O Gilson Cambuim está aqui na condição de presidente da Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Também representa a cooperativa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela também. Mas tem uma mineração. Vamos desmistificar por que eu fiz questão de convidar o Gilson. Porque tem muita conversinha, muito mimimi, muitas narrativas, não é, que colocam a mineração como vilã em muitas situações, né, em desacordo com a lei ambiental, com as leis ambientais, por exemplo. E é o contrário, pelo que eu já andei lendo, não é, no estado de Mato Grosso. É o contrário, o Gilson está aqui e vai responder as minhas perguntas, as do Lorenberg, as suas também, caso você tenha. 99932-2529, vai aparecer aí no rodapé. Aí, ó, tem alguma pergunta, alguma sugestão aí? Faça isso, interaja conosco. O Gilson está aqui para responder às suas perguntas. Ok? Combinado? Lorenberg sextou, rapaz. Não há de ver que o mês de março começou assim. Se eu naquela ocasião, se eu não estiver sonhando, se eu não estava sonhando, hoje de madrugada caiu uma baita de uma chuva, lá na minha região, pelo menos, não sei se na sua, né? Mais uma chuva. Eu acordei, eram umas 4h30, para ir fechar as janelas dos quartos das crianças, da sacada e tudo, porque a chuva de vento, e chuva mesmo. Agora, não sei se eu estava sonhando. Eu sei que choveu, pelo menos no meu sonho. E então o mês de março, se meu sonho, né, foi realidade realmente, começou com chuva. As águas de março fechando o verão, como dizia Antônio Carlos Jobim. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. De fato, Paulo, ainda ontem eu saía da televisão, encontrei um amigo ali, e nós estávamos conversando exatamente para a falta de chuvas. E eu dizia para ele exatamente isso que você acabou de falar. Falei, é comum aqui o mês de março ser mais chuvoso do que qualquer outro mês. E, no entanto, as chuvas não mais apareceram. Quando foi hoje... Choveu também na sua? Choveu e choveu muito. Então, e dois... não apenas choveu, como ventou bastante. Eu vi, rapaz. Então eu não estava sonhando. Se eu estava sonhando, ele também estava sonhando a mesma coisa que eu estava sonhando. Na verdade choveu, né, e eu estava torcendo, inclusive, enquanto caía aquela chuva forte, torcendo para que não houvesse nenhum transtorno maior, né, porque sempre acontece quando vem chuva muito forte aqui na cidade de Cuiabá, em todo lugar, na verdade, né, por conta daquelas pessoas que estão morando em lugares inapropriados, né, aquelas pessoas que não têm para onde ir, acabam invadindo áreas de preservação permanente. Essas que sofrem muito, né? Ficam alojadas em regiões ribeirinhas, aí quando chove, por consequência, vem transtornos, né? Então, está pedindo a Deus para que não houvesse nenhum tipo de desastre aí nesse sentido. A chuvinha foi gostosa, foi maravilhosa, que venham outras tantas comedidas, né? Comedidas, sem nenhum tipo de exagero, se é que eu tenho condições de mandar no São Pedro, né? Mas São Pedro manda... com a dosimetria bem, né, balanceada aí, para que a gente possa, os cuiabanos possam se refrescar e aqueles que estão lá em situações ainda desprovidas de um lugar decente para viver,
não sofram as consequências. Gilson Cambuim, muito bom recebê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Ele está zangado comigo porque eu enchi as paciências dele pra caramba, né? Ô Gilson, vem, nunca dava certo, nunca vem. Gilson, vem e tal. E aí acabou dando certo, graças a Deus. A mineração é assunto desta noite aqui no programa Opinião. Já vou, ao cumprimentá-lo, pedindo a sua opinião sobre o... Hoje, eu falei de muita narrativa, né, narrativas que colocam a mineração em situação assim como vilã, um persona non grata, né, Lula, para usar um termo que é seu. Mas não é bem assim, que eu leio bastante, eu sei que as leis são rígidas, isso tem uma coisa que as cooperativas, a federação tem em mente como regra principal é seguir essas leis, né? Então eu queria que você falasse como é que está hoje, na sua opinião, a mineração diante de tudo que a gente tem visto aí. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Bom, boa noite a todos os nossos telespectadores. Agradecer de coração por essa oportunidade para a gente poder trazer um pouco do esclarecimento de um setor que, igual falou, é um setor que todos os demais dependem dele, né, em todos os sentidos. Os bens minerais são utilizados em todos os segmentos, sem exceção. Mas a atividade mineral, desde a atividade garimpeira, a mineração industrial ou a mineração dos agregados da construção civil, todas elas têm regras, desde a questão da aquisição de subsolo, a obtenção do título minerário do subsolo, quanto à licença ambiental, para poder, no caso, promover uma extração mineral responsável, segue grandes rigores. O grande fato que, às vezes, a nossa sociedade, a nossa população acaba confundindo um pouco é porque ocorre-se a extração ilegal, que são aquelas extrações que correm dentro de áreas proibitivas. Aí alguns, às vezes, acabam utilizando o termo de garimpo ilegal ou de mineração ilegal e acaba confundindo com a atividade mineral de forma geral. Então, o que tem prejudicado hoje a nossa sociedade, a nossa população, o nosso meio ambiente, são as extrações ilegais. Já quando a gente está lidando com o garimpo ou com a mineração industrial, são atividades extremamente responsáveis, extremamente comprometidas, com rigores de legislação muito pesados, muito rígidos nos processos de extração. E o fundamental de toda e qualquer atividade mineral é que nós estamos lidando com bens finitos, que não é igual uma soja, não é igual o gado, que, por exemplo, você planta, você colhe, o ano que vem você pode plantar e colher de novo. O bem mineral você extrai e ele vai exaurir. Então, você tem que tirar ele de forma responsável e, após a extração, você tem que deixar lá sempre uma recuperação de uma área que ela pode proporcionar adequadamente o seu plano de recuperação da área conforme você for obter essa licença. Então, tem esses rigores, tem esses compromissos e essa responsabilidade em cima do setor. E aí é onde a gente precisa trabalhar muito essa distinção de garimpo, mineração, da extração ilegal. Tá vendo a importância? É por isso que eu gostaria fiz questão de convidar o Gilson para vir aqui, para trazer esse tipo de informação que a gente não vê, não é? Que a gente não tem, porque a gente ouve majoritariamente sempre um outro lado, não é? Colocando um monte de empecilhos, de acusações, apontando o dedo, e aqui tem o posicionamento de alguém que é da área, que preside uma federação, cooperativa também, e que está trazendo aqui para a Mais B aqui a seu posicionamento, que basta pesquisar para você ver, as leis são muito rígidas, não é? Se o cara infringi-las, ele incorre uma série de problemas que ele não quer ter se ele quer realmente, né, trabalhar em harmonia com natureza, com o negócio propriamente, não é? Então, por isso que a gente convidou aqui o Gilson. Professor Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar a alegria e o prazer de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Presidente, eu vou pegar carona em parte da resposta que o senhor acabou de nos dar, mas para pegar carona,
nessa parte da resposta, permita-me citar um trecho de uma matéria que eu encontrei no site do sistema OCB, é isso? OCB Mato Grosso, no dia 19 de agosto de 2020. A FECOMI propaga extração legal e sustentável. Eu peguei o primeiro parágrafo dessa matéria. Entre aspas, uma frente de mineração de ouro em Matupá serve de referência em se tratando de garimpagem formal e empreendida segundo todos os preceitos de caráter ambiental, desde a pesquisa e sondagem, remoção e armazenagem do solo orgânico, abertura das cavas de mineração, implantação de sistema do circuito fechado de água anticontaminação, extração com incorporação de máquinas pesadas, não utilização de produtos químicos no manejo da atividade. Fecham aspas. Eu tenho duas perguntas, presidente. Permita-me fazê-las as duas juntas. A primeira delas, quais são os preceitos de caráter ambiental que o texto está se referindo? Fala aqui, ó, seguindo todos os preceitos de caráter ambiental. Quais são esses preceitos? Se forem muitos, pelo menos cita uns 3 e faz um comentário a respeito de cada um deles. E a segunda questão, o texto fala em circuito fechado de água anticontaminação. E aí a minha pergunta, que circuito é esse? Dá para detalhar, para destrinchar o que significa isso? Professor, são ótimas perguntas. Na questão dos preceitos ambiental, é de fundamental importância quando a gente vai lidar com uma área que ela tem, que vamos fazer a extração mineral. O setor mineral, ele sempre vai trazer um impacto visual muito forte, porque você está fazendo a movimentação de solo. Na antiguidade, e isso eu quero dizer não muito distante, mas na década de 90, 80, 70, a atividade garimpeira, quando era desenvolvida, e aí, aquela época, não se havia essa nossa preocupação com o meio ambiente como temos hoje, e não é uma particularidade do setor mineral, mas de todos os setores está tendo essa cautela, porque a gente tem que cuidar para as gerações futuras. Você trabalhava com um desmonte hidráulico. Então, todo o material que você ia movimentar, você lavava ele, então você acabava atrapalhando os nutrientes, atrapalhando a recuperação, como diversas regiões ainda têm passivos que desde aquela época não conseguiram se regenerar. E a gente vem pensando e planejando uma forma de reabilitar essas áreas. Nos dias atuais, a gente utiliza-se da questão de tecnologias, vamos dizer assim, igual o uso de máquinas e equipamentos para que você possa trabalhar a remoção do solo orgânico, o solo estéril, manusear apenas o solo mineralizado e fazer com que essa área possa, no caso, ser retomada ao seu estado que ela estava ali antes de ser ocupada. Então, assim, na maioria dos casos, principalmente na região norte do estado, hoje as áreas mineralizadas já são áreas que estão em outras atividades econômicas, como o caso da pastagem, da agricultura. Então, o que a gente faz? Quando utiliza essa área, a gente já retoma, já deixa ela em condições daquela atividade permanecer. Demais áreas, a gente às vezes faz o estudo, faz toda uma aptidão daquela área que tem. Então, quando a gente vem falar em questão desse quesito do meio ambiente, é tentar manter aquela área o mais íntegra possível, mesmo o pós-atividade. Quando, na questão do conceito, do que cita na matéria em circuito fechado, significa o seguinte, a gente trabalha com a água que às vezes na abertura da cava ela é gerada. Então, assim, antigamente o pessoal captava a água nos recursos hídricos que tinha, no córrego, no leito, e fazia o trabalho de lavra e aqueles resíduos que ali estavam voltavam-se para os leitos dos rios, causando às vezes assoreamento, causando às vezes
prejuízos a esses recursos hídricos. E a gente sabe que hoje em dia, por mais abundância de água que o nosso estado possa ter, a água é um bem tão valioso como qualquer outro bem que a gente tem. Tanto que ela é tratada como um bem mineral, a água também. Uhum. Então, a gente trabalha no seguinte circuito. Quando fala de circuito fechado, é que a água que você vai utilizar, ela, no caso, você não faz uma captação da nova água. Então, você trabalha, a gente tem lá o processo do jato, então a gente remove o material orgânico, remove o material estéril, e esse material que vai precisar do processo de dragagem, ele vai ser dragado, passar num processo de caixa, ficar num processo de decantação, os jatos vão captar ele, trazer para cá novamente e ser utilizado. Então, nesse circuito aqui, você está trabalhando apenas os bens minerais e a água natural ali mesmo daquela referida cava. Então, isso é um circuito fechado que você não tem material particulado sendo jogado, arremessado aos rios, córregos ou demais áreas que pode trazer prejuízos à natureza. Essa água aí no circuito fechado, ela não volta para o rio? Não. Para ela, e no caso dela haver a necessidade dela ser retomada ao rio, ela vai passar por todo um processo de decantação do material particulado. Entendeu? Então, todo o material particulado que tem ali vai decantar e a água vai seguir de forma bem limpa. Tem tecnologia para essa decantação? A gente, é o seguinte, a decantação, como você está trabalhando apenas com o material, com o solo em si, ele já decanta naturalmente. Existe alguns locais mais argilosos, uns locais que demoram um pouco mais de decantar, aí para esses tem que, no caso, ter mais bacias de decantação para que o processo, por ser um processo mais lento, então ele vai passar de uma bacia para outra até ocorrer a filtragem, isso. Né? Isso. As bacias são a filtragem. São filtragens. Isso. E aí é dessa forma. Pois bem, olha só, a gente vai para o intervalo comercial, mas é coisa breve. Logo, em 1 minuto e meio, no máximo, a gente retoma aqui a entrevista com o Gilson Cambuim. Instante só. Pois bem, estou aqui olhando aqui, eu estou dando uma colada, né? Uma coladinha aqui no Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Muitas notícias, o que há, não é? O que está acontecendo aqui no estado, no Brasil e no mundo, no GD. Num clique só, www.gazetadigital.com.br. Por exemplo, em decisão publicada no Diário da Justiça do Supremo Tribunal Federal, o STF, os ministros, por unanimidade, referendaram uma decisão que definiu o limite de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária para 2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Desta forma, a regra fica com interpretação conforme a Constituição Federal. Uma ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo governador aqui de Mato Grosso contra uma emenda constitucional que aumentou o percentual das emendas de execução obrigatória de 1% para 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. O Estado alegou que a emenda não teria observado o processo legislativo para a promulgação de emendas constitucionais, assim como também teria violado um artigo da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de regularidade de votação em 2 turnos. O governo argumentou que, aspas, interpretação que confira eficácia imediata ao aumento de percentual de emenda parlamentar do exercício, de execução obrigatória nessa senda seria ofensiva ao princípio do planejamento orçamentário. Fecha aspas. Dizendo aqui que seria prejudicial ao planejamento orçamentário, mas não foi o que entendeu aqui o Supremo Tribunal Federal. Outra notícia
Falar nisso, o governador Mauro Mendes, também o senador Jaime Campos e o deputado federal Fábio Garcia foram eleitos como novos membros do Diretório Nacional do União Brasil. Eles tiveram os nomes confirmados nesta quinta, dia 29, quando os delegados da sigla escolheram o advogado Antônio Rueda como novo presidente nacional do partido. Mauro e também Fábio, além de integrarem aí o Diretório Nacional, foram eleitos como novos integrantes da Comissão Executiva Nacional do União Brasil, órgão máximo de direção da sigla, que é responsável por tomar decisões a respeito de grande parte dos assuntos relacionados à administração partidária. Tá aí bonitinha a foto dos três, não é? E agora estão lá, no topo do comando do União Brasil aqui. E aí, Lunemberg, o que comentar? Vamos comentar primeiro aqui, não é? Porque essa primeira notícia aqui suscitou uma série de polêmicas aqui por conta desse 1%, o governo queria 1%, os deputados bateram um pé, que eram 2%. Parecia óbvio, mas o governo mesmo assim insistiu, mas agora está aí a cartada final, a cajadada final do Supremo, dando conta que serão 2%, né? Paulo, e amigo telespectador, eu vou fazer duas observações. A primeira delas destinado àquele telespectador que não está familiarizado com o que é aprovado ou reprovado no parlamento. Veja, o amigo telespectador poderia estar perguntando assim, para aí, mas por que o governador não vetou o que foi aprovado na Assembleia? Por uma razão muito simples, amigo, tem diferença. Se fosse um projeto de lei, iria, depois da aprovação na Assembleia, iria para a sanção do governador. E aí o governador veta uma parte ou não veta nada, sanciona. Mas nesse caso é uma PEC, é um projeto de emenda à Constituição. Isso significa dizer que o governador não fica nem sabendo, não vai na mesa dele. É aprovada na Assembleia Legislativa e a própria Assembleia Legislativa promulga isso aqui, que foi aprovado. Por isso que o governador, quando entendeu que não estava correto a PEC que foi aprovada, ele recorreu ao judiciário, porque não tem condições dele vetar, porque não vai à mão dele. Entendeu agora, amigos? Por isso que o governador entrou com ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, e o Supremo entendeu que contemplava, sim, a própria Constituição Federal. Portanto, está correto. Então, essa observação deveríamos fazer sempre. 2%, moçada. Aí agora os deputados estão com um riso lá na nuca, né? Dobrou, né? 100% agora, quer dizer, aquilo que tinha, que já era considerado significativo no montante. A emenda, Paulo, mas os deputados vão receber esse dinheirama todo? Não é ele, não são os deputados recebendo. Não é isso. Eles vão indicar, né, eles indicam a obra, quero lá em Peixoto de Azevedo, lá em Guarantã do Norte, que é do Gilson Camuim, a terra dele lá. Para construir, para asfaltar, para pavimentar a cidade inteira, por exemplo, né? Não é o deputado que vai lá, está aqui prefeito de Peixoto, de Guarantã, o dinheiro. Não. O deputado entra com apontamento, né? E quem executa é a Secretaria de Obras, a CINFRA, no caso do governo, né? Ou seja, é o governo que executa. O deputado leva só os louros, né, de ter indicado, capitaliza em cima disso e assim funciona a situação toda. Então, agora, aquilo que já tinha um montante significativo, é bom que os deputados vão poder atender um número maior de demandas e de municípios aí, né? Torcer para que sejam bem aplicados, bem direcionados, que não haja esquema, rolo, falcatrua, porque sempre, quando tem dinheiro, né, vamos torcer para que as coisas sejam feitas de acordo com a lei. A gente retoma aqui a entrevista desta noite com o Gilson Camuim, que está em nome da Federação das Cooperativas de Mineração de Mato. Qual que é o nome da cooperativa mesmo lá de Peixoto? COGAVEP. Com? COGAVEP.
COGAVEP. É isso mesmo que ele falou aí, eu não consigo decorar aqui não, mas é a cooperativa dos garimpeiros, do Vale do Peixoto de Azevedo. Falar nisso, eu tenho uma pergunta aqui, rapaz, que eu até notei. Em termos de geração de emprego de forma direta e indireta, o que nós podemos dizer em termos de números? Se deve ter, em nome da federação, né? Assim, para cada posto de trabalho, quantos de forma direta ou indireta são gerados aí de trabalho na mineração? Bom, atualmente a atividade garimpeira dentro do estado do Mato Grosso, hoje a gente supera só das filiadas na OCB, que é a Organização das Cooperativas, a gente tem um total de 17 cooperativas filiadas, só essas cooperativas superam 10 mil cooperados. E tem-se o estudo que a gente tem feito da atividade garimpeira, que ele reflete em torno de, pelo menos, no mínimo, 5 empregos diretos da atividade. Porém, a mineração industrial, ela traz um número já maior dessa geração de emprego. Então, hoje, a atividade mineral aí, ela responde já no nosso estado aí, por mais de 100 mil empregos diretos. Ia chutar 80 mil, né? Então, é mais de 100 mil diretos e indiretos ou só diretos? Isso, diretos. Diretos? Diretos. Indiretos, então, agora você imagina a importância que é isso, né? É verdade que... Como que eu vou colocar essa pergunta aqui? Mato Grosso, fala-se há muito tempo aí que um novo ciclo proativo, forte, seria o da mineração, né? Dada a sua importância. A cada ano que passa, descobre-se uma região que é fértil, forte, nesse ponto de vista, né? Eu lembro que uma vez aqui em Brasilândia, descobriram ali na Serra Dourada, que é a terra lá do Toninho de Souza, eu não sei, ali perto de Nova Brasilândia ali. Nova Brasilândia, mas tem Serra Dourada, eu acho que é Serra Dourada, não sei. Enfim, aquela região ali, que é uma região muito forte também, que descobriu ali, eu não sei qual foi o minério lá, qual foi eu não lembro, não era ouro não. Mas assim, é verdade que o estado de Mato Grosso tem debaixo de si uma tabela periódica assim, que dá para ser explorado e pode vir um novo ciclo aí, se houver investimento, podemos ter aí mais uma potência na economia? Sim, o estado do Mato Grosso, a gente fala que no setor, o estado do Mato Grosso é um gigante adormecido nesse setor nosso da mineração. Eu tenho que dar aqui os parabéns à Metamate, que é a companhia de mineração do estado, juntamente com a UFMT, que está ampliando os trabalhos que precisava já ser feito há um longo tempo e eles vêm desenvolvendo. Para ter uma ideia, Mato Grosso hoje ele tem mármore de altíssima qualidade, como é o caso que foi citado lá de Cáceres. A gente tem a questão de manganês, não só na região de Juína, mas em várias outras. Nós temos diamante, tanto de escala industrial quanto de alta qualidade, e aí a gente dá o mérito às regiões igual Poxoréu, Guiratinga, Alto Paraguai e Juína. Temos as províncias de ouro, igual a Baixada Cuiabana, a região de Peixoto, região de Alta Floresta, entre várias outras regiões. Além de quartzo, além de cobre, o zinco que está saindo, que está, no caso, já em atividade lá em Aripuanã. Então, assim, o Mato Grosso ele tem uma potencialidade mineral enorme. O que a gente tem feito, o setor privado? A gente tem trabalhado um pouco mais na questão de pesquisas, investido em questão de tecnologia, e vale ressaltar que não há linhas de crédito voltadas a esse setor. Então, hoje, a atividade garimpeira, as cooperativas, elas sobrevivem e elas evoluem com os recursos que elas mesmas estão gerando. Diferente de alguns outros que têm linhas de crédito, que têm incentivos. Então, por isso que, às vezes, o setor mineral, ele é de altíssimo custo, mas se move, às vezes, de uma forma um pouco mais lenta. Mas o estado do Mato Grosso, a gente até costuma dizer que o potencial mineral que Mato Grosso possui é tão grande quanto o agronegócio.
Então, assim, tudo isso vem somar para um estado que está em crescimento, que tem oportunidade de emprego, que está em alto desenvolvimento. E se a gente aprimorar o conhecimento geológico do nosso estado, a gente pode ter aí surpresas bem favoráveis ao desenvolvimento da arrecadação, geração de emprego e, inclusive, para questões de preservação de meio ambiente. A água mineral, águas termais são uma potencialidade que vai fomentar turismo, que vai trazer um grande desenvolvimento para o nosso estado. Olha só, eu passo um filme na minha cabeça aqui. Imagina se houver incentivo, só que não tem incentivo nada, zero, hoje. Não, o apoio, os incentivos que a gente tem é igual eu estava falando, quando vem apoio assim por meio da Metamate, a companhia de mineração, parceria Sim. com a universidade nesse sentido. Agora, falar que tem linhas de crédito voltadas a atender fiscal, o setor... linha de crédito, não tem. Não. Aí, ó, tá vendo? Pelo contrário, aumento de tributação e tudo mais. Lurenberg? Presidente, tem um outro dado aqui, um outro tema que eu gostaria muito de ouvi-lo. Eu estou me referindo exatamente aos municípios do Vale do Peixoto, que, de acordo com os dados que eu tenho, se não for correto, o senhor, por favor, me corrija sempre, que esses municípios do Vale do Peixoto produziram, em 2020, cerca de 7 toneladas de ouro por ano e R$1 bilhão também no ano. E aí eu venho a minha pergunta. De 2020 para cá, esses valores que eu acabei de citar, eles alteraram 10%, 15% ou 50%? E uma outra pergunta aliada a essa. Esse Vale do Peixoto é o que mais produz ouro no estado todo ou tem outras regiões com maior produção do que o Vale do Peixoto? Bom, nessa região do Vale do Rio Peixoto, que a gente cita e tem esse contexto, a gente tem lá uma questão de 8 municípios. De fato, a região do Vale do Rio Peixoto foi uma das regiões que mais teve produção de ouro. De 2020 para cá, diminuiu-se um pouco o volume produtivo, mas ainda ficou um volume bem significativo. Quando a gente pega municípios em particular, que igual, vamos dizer assim, se a gente pegar o município de Peixoto de Azevedo, ele compete periodicamente com o município de Poconé. Os dois sempre disputam ali entre primeiro lugar, segundo lugar na produção nossa de ouro. Então, assim, justamente esse é o contexto e essa região aí, praticamente esse período de produção que cita aí foi praticamente gerado quase que, na sua grande maioria, pela atividade garimpeira. Então foi uma receita, uma movimentação que 100% foi gerada ali dentro dessa economia. Mas eu posso te dizer que hoje essa região continua tendo uma movimentação, trazendo para a economia desses municípios algo superior a 1 bi por ano na economia deles. Continua tendo uma potencialidade muito grande na produção de ouro, que traz de forma significativa isso. E, por outro lado, a sua grande maioria, e eu quero ressaltar aqui, a sua produção, quando realizada por atividade garimpeira, o ouro é extraído e já é reconhecido desde o seu processo de extração como ativo financeiro. Então, isso está dentro dos canais legais. Tá? Quando está nessa atividade, ela vem por recurso financeiro. Então, ele está por empresas autorizadas pelo Banco Central a realizar essa comercialização do ouro. Então, ali, os recolhimentos do imposto, que é o CEFEM, que é o IOF, e o imposto de renda do garimpeiro é retido no ato da negociação. Então, tem mais essa vantagem ainda para os municípios onde tem esse tipo de atividade, onde ocorre isso, porque não tem como, nesse processo, ocorrer uma sonegação, vamos dizer. Então, a extração, quando comercializada nesse cenário que gera esses números, já são diretamente informados à Agência Nacional de Mineração, já está dentro dos canais legais. Ok. Vamos para o intervalo comercial. Eu lembrei aqui a cidade da Serra Nova Dourada, né? Eu estava tentando lembrar aqui também. É outro alvo aí, né? Houve descobertas de minérios importantíssimos nos últimos anos. E assim tem sido no estado de Mato Grosso como um todo.
O Araputanga nem se fala, então. O Araputanga parece que está ali ombreando com a região de Opinião, dá um tempo e volta já já. De volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Hoje a gente entrevista aqui, o presidente da Federação das Cooperativas de Mineração aqui de Mato Grosso do Cambuim. Eu falei Araputanga, mas é Aripuanã, conforme o Gilson. Aripuanã, né, Gilson? Que tem lá também uma força muito grande nessa área da mineração. Sim, Aripuanã é um dos municípios que entrou em destaque no nosso estado com a produção de zinco. Lá é zinco, né? Zinco. E temos também lá uma cooperativa que faz o processo também de ouro, extração de ouro. Então, assim, o município hoje de Aripuanã, ele está com um potencial produtivo bem relevante hoje para o nosso estado, com geração de emprego, com arrecadação de impostos, com uma nova atividade econômica desenvolvendo aquela região. Contrapartida que o setor mineral sempre faz nas áreas social, ambiental, né, fortalecendo aquelas regiões onde está atuando. Nuremberg? Presidente, o senhor falava no segundo bloco sobre a Metamate. Portanto, deixou claro que há uma parceria entre o cooperativismo e órgãos governamentais. Mas existe também órgãos não governamentais. E o senhor também referiu-se às universidades. E aí está exatamente o foco da minha pergunta. Como se dá essas parcerias? Só no sentido de pesquisa ou vai além das pesquisas? Bom, na grande maioria das parcerias é de fato nos trabalhos de pesquisa. Principalmente com as universidades, os trabalhos de doutorado, mestrado, o mapeamento geológico, os cursos de engenharia de minas, de geologia. Nessas parcerias, a gente avança nesses conhecimentos que vai fortalecer os empreendimentos de fazer de forma racional. Já no caso, com a companhia de mineração, a Metamate, também vem nessa construção de pontes. Então, hoje, a Metamate, por exemplo, ela tem avançado algumas outras parcerias, alguns outros convênios. Agora, recentemente, a gente está já modelando um trabalho de promover na região do Vale do Rio Peixoto, por exemplo, o trabalho de capacitação para lapidação, para trabalhar, no caso, a parte artesanal, para uma nova atividade econômica para jovens, adolescentes, mulheres. Então, tem todo esse trabalho sendo feito, tem todo esse desenvolvimento. Além disso, tem os trabalhos que a Metamate desenvolve com a questão de atender os municípios com fornecimento, às vezes, de calcário, quanto também a questão de poços artesianos. Então, assim, tem um leque de serviços que a Metamate hoje tem atendido todo o nosso estado e que, além de fortalecer o segmento mineral, ele também tem trazido um desenvolvimento e uma estruturação para os municípios para que possa atender a agricultura familiar, que possa atender, no caso, comunidades que às vezes estão isoladas ou em alguma demanda mais assertiva para essa questão mineral. Como é que funciona o sindicato hoje do setor aí? São quantas são quantos sindicalizados hoje aqui no estado de Mato Grosso, né? Quantas cooperativas? Atualmente a gente tem já mapeado dentro da junta comercial cerca de 32 cooperativas que se dizem cooperativas do segmento mineral. Porém, hoje, filiadas à OCB, que é a Organização das Cooperativas, nós estamos com 17 delas. Já 17. Já no caso a FECOMIN, como ela é uma federação nova e a gente está fazendo um processo de padronização, de estruturação, a gente está atualmente atuando com 5 cooperativas, que são esses pilotos que estamos ampliando para posteriormente as demais. Até com informação aqui que meu amigo Disney me passou, meu amigo Disney de Paula, jornalista dos melhores, não é? Que agora voltou, né,
lá para Peixoto, para Guarantã, aquela região lá. Ele, inclusive, responde aqui pela assessoria de imprensa da federação. Ele me passou a informação aqui que, de acordo com a agência, a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, no ano de 2022, apenas nesse ano, essas cooperativas aí, elas geraram em arrecadação cerca de 16.420.000 reais por meio de compensação financeira pela exploração de recursos minerais e 10,9 milhões por meio aí de impostos sobre operações financeiras de ouro, falando só da questão do ouro. Isso resultou aí em uma movimentação de mais de 1 bi na economia do Estado. Agora, você imagina se houvesse incentivo, né? Se houvesse esse despertar em termos de incentivos para o setor aqui no Estado de Mato Grosso. É uma arrecadação bem significativa. Eu acho, no meu ponto de vista, falando agora de forma bem particular, é uma das tributações mais justas que eu vejo no sentido assim. Do CEFEM, que é a contribuição financeira pela exploração mineral, 60% vai para o município, 15% vai para o Estado, 15% vai para os municípios afetados, quando não tem, vai para o Estado, e 10% para a União. Hoje, as nossas maiores demandas estão lá dentro dos municípios. As demandas intermediárias está no Estado. Então, essa distribuição dessa maneira, falando do CEFEM, torna justo o atendimento para a sociedade, para a população, aonde ali está ocorrendo essa arrecadação. E se falando do IOF, que é o Imposto sobre a Operação Financeira, porque como a gente tinha falado no bloco anterior, que o ouro extraído de garimpo ele é reconhecido como um ativo financeiro, então o que ele movimenta, ele tem um imposto sobre a operação financeira, 70% fica para o município e 30% para o Estado. Então, isso daí também é algo que fortalece muito a economia. E ressalta esse número da movimentação financeira que a atividade gerou, que por ter sido gerada pela atividade garimpeira, é um recurso que ficou 100% aplicado nas regiões onde gerou essa determinada produção, porque as frentes de lavra, o porte dessas lavras, seja ali em Poconé, seja lá na região de Alta Floresta, de Juína, de Poxoréu, de Aripuanã, de Peixoto de Azevedo, em qualquer uma dessas regiões, eles compram o combustível, consomem no mercado totalmente o seu consumo. Então, isso ressalta que foi, de fato, um recurso que veio para dentro do Estado e que ficou aplicado e investido ali nos municípios. Houve um tempo, Gilson, que cidades onde a mineração ou a exploração mineral, atividade de garimpeira legal, né, era tão forte que a cidade vivia, a economia das cidades vivia em torno disso, né, que o grande motor da economia era a atividade garimpeira, a atividade mineral, né? Ainda é assim, por exemplo, Peixoto, tem disso? Quantos por cento, o que representa essa atividade, o cooperativismo mineral, né? Lá em Peixoto, em Guarantã, como foi outrora lá em Alta Floresta também, ainda é em Alta Floresta, responde muito por isso ainda, né? Como é que está essa situação lá? Bom, a nossa capital, né? Nasceu com a extração mineral, com os bandeirantes, que eu costumo dizer que os bandeirantes eram garimpeiros, né, naquela época. Então, assim, o que eu posso dizer, ainda temos muitas cidades que são dependentes da atividade da extração mineral. Caso de Peixoto de Azevedo, por exemplo, cerca de 60% a 70% hoje da movimentação econômica de Peixoto advém da atividade garimpeira. Porém, essas atividades da extração mineral têm tido uma preocupação muito grande nas regiões onde estão atuando em promover novas atividades econômicas. Mesmo que às vezes a extração está ocorrendo em um sítio, numa fazenda ali, esse proprietário daquela área tem reinvestido o seu dinheiro, o seu recurso em aprimorar a sua atividade, seja de pecuária, seja da agricultura, melhorar a sua estrutura ali dentro daquela propriedade. Garimpeiros têm
no caso estruturado, investido na construção civil, tem tido um planejamento econômico um pouco melhor do que era no passado. A gente que é da classe garimpeira um pouco mais antiga, a gente tinha até aquela questão assim, não, eu vou gastar para amanhã poder pegar mais. É como se você tivesse que gastar para poder conseguir obter, porque senão se você não gastasse, parece que você não pegava no dia seguinte. Então, e essa cultura, esse hábito mudou completamente. Então, hoje em dia, a atividade de extração mineral, principalmente a atividade garimpeira, ela se torna uma atividade como qualquer uma outra, ela tem que ter planejamento, ela tem que ter um pré-estudo, um pré-diagnóstico da área para poder planejar se de fato vale aquela extração, e o recurso que ali é obtido é investido em máquinas, equipamentos mais aprimorados, quanto também é investido em novas atividades econômicas. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Juliano Jorge, da Metamate. Foi citado aqui, inclusive, a Metamate, né? Juliano vem sempre aqui ao programa, sempre traz novidades da nossa Metamate, que é parceira, inclusive, não só da federação, mas do cooperativismo no geral, né? E sempre quando vem aqui, traz... Aliás, faz hora que não vem aqui, né, Juliano? Um grande abraço, um abraço para o Romualdo também, que é outro amigo que eu estimo muito. Deve estar em Alta Floresta, o Romualdo, né? Emagreceu já, Romualdo? Tem que emagrecer um bocadinho, hein? Tava meio... Não pode falar aqui hoje, porque tem gordofobia hoje, mas o Romualdo, ele precisa emagrecer, porque não vai dar piripaque, Deus me livre e guarde. Um abraço pro Juliano, pro Romualdo e pra família inteira, lá em Alta Floresta, lá. Nuremberg. Presidente, agora uma questão, o senhor falou agora há pouco, uma questão de planejamento. Mas ao longo dos blocos anteriores, o senhor vem falando da alta produtividade mineral. E aí vem a minha pergunta de leigo, claro e evidente. O que representa a Metamate, a pesquisa e as universidades para essa produção do ouro em Mato Grosso? Essa resposta eu vou gerar ela de forma bem pessoal. Eu, como Gilson Cambuim, esse tipo de trabalho, eu vejo ele como alicerce. Ela é a base porque, com um conhecimento do que de fato a gente possui de bens minerais, isso não só vai nos gerar a oportunidade de planejar uma industrialização desses bens minerais que a gente possui, mas principalmente conhecer a potencialidade pela vida útil que essas jazidas podem vir oferecer e qual é o período que a gente vai ter aí pela frente de exploração mineral. Então, conhecer, ter o estudo, fazer todo esse trabalho que a Metamate vem se aprimorando, comprando equipamento, melhorando tecnologia, investindo no seu quadro técnico, juntamente com a questão dos trabalhos da universidade, eu acredito que é algo que vai, de fato, ocasionar a oportunidade para o setor mineral ser o setor que, de fato, ele precisa de, às vezes, quem sabe, somar com o nosso agronegócio aí, porque também temos que levar em consideração, que eu acabei não citando, os remineralizantes de solo, que o nosso estado, além de possuir um grande potencial, o nosso setor agrícola precisa muito disso. A gente viu na questão das guerras o quanto a gente fica refém com outros países. Então, a gente tem esse potencial. Então, é de fundamental importância a ter um olhar do governo, ter um olhar dos demais para que não ocasione um rompimento nesse trabalho que vem sendo construído. Eu tenho pouquinho tempo para encerrar o programa. Eu quero uma pincelada, não precisa escorrer muito tempo, porque a gente não tem muito tempo. Eu queria que você fizesse um paralelo entre a mineração industrial e a de pequeno porte. A federação, o setor, tem parcerias para que haja um estreitamento disso aí? Resumindo, tem e é necessário. Assim como todo e qualquer setor, você vai ter os depósitos de pequeno porte, que a grande mineração economicamente vai ser inviável para ela lavrar, que é onde vai ser necessário o pequeno lavrar, quanto o pequeno vai estar lavrando depósito que vai ter potencial para grande porte, que daí vai ocorrer uma parceria e esse avanço. Em ambos, isso ocorre, essa harmonia, e na minha região é testemunha disso, porque a gente tem tido com a mineração industrial nacional e internacional, com a atividade garimpeira, uma harmonia nesse cenário. Quem entra para isso e vê como uma disputa,
não tem vez daqui para frente na mineração. Olha só, importante isso, hein, que ele falou aqui. Não se trata de uma disputa, né? Se você enxergar com esse viés aí, você está simplesmente convidado a se retirar do ciclo. Não tem vez, como diz aqui o Gilson. Eu quero agradecer a sua vinda aqui pela primeira vez, que seja a primeira de uma série de outras tantas. Rapaz, tem tanto assunto nesse aspecto aí sobre mineração que a gente pode estar abordando aqui, então que a gente possa mais ainda, que você faça aqui a federação, as cooperativas, façam desse espaço aqui um elo de comunicação, porque a informação, eu acho que ela desmistifica, quebra narrativas e traz a verdade aqui no Nua e Crua, como você fez nessa noite aqui. Muito obrigado, o programa Opinião continua a postos para bem informar. Muito obrigado pela oportunidade, agradecer de coração e vou colocar sempre à disposição do que a gente puder trazer, porque é um assunto que poucos na nossa sociedade têm conhecimento de tão relevante que ele é, e a gente às vezes não tem esse conhecimento. Muito obrigado. Amém, a gente que agradece aqui, obrigado ao Disney de Paulo também, meu amigo jornalista, colega jornalista, meu amigo também, que deu uma força aqui para a gente também nas informações. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda-feira. O promotor de justiça Miguel Lessarenko, da área da educação, vai estar conosco às 7h30 da noite de segunda-feira. Então, assim, se cuida, que você tenha um esplendoroso fim de semana, que o zeloso protetor esteja com você por onde você for. Não entendi? Quer que eu mando um abraço? Eu estou mandando um abraço. Não, é verdade, desliga para mim aqui, aí. Isso. A Laura Vicunha, parece nome de santa, né? Mas a Laura Vicunha é uma senhora lá do CPA 2, que eu encontrei com ela esses dias. Foi ontem, né? No nosso supermercado. Ela pediu para eu mandar um abraço para ela, para o Joaquim, que é o marido dela, né? Que é aposentado, que acompanha o programa Opinião sempre. Obrigado a vocês aí, né? De estar acompanhando aí na região da grande CPA. Laura e Joaquim. E o que mais você falou aí, Boca? Hã? Não tá entendendo nada que o Boca tá falando. Pode dar tchau. O Boca abre, ele nem termina de falar, já desliga lá, não dá para entender. O Boca é o Alan, nosso diretor de imagem. Bom, é isso. A gente se encontra na segunda-feira, às 7h30 da noite, aqui com o promotor de justiça aqui da área da educação, Miguel Lessarenko. Tem muito assunto importante, uniforme, essa obrigatoriedade do governo do estado e outras coisas mais. Miguel Lessarenko, segunda aqui às 7h30, até lá, se cuida, fica bem, fique com Deus também.